alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o meu, é o seu, é o nosso AVNews entrando no ar nessa quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceiro do canal Atenção Vascaínos desse projeto há quase 5 anos. A 1xBet, o nosso agradecimento. Você vai ter aqui no comentário fixado no chat um link para você poder fazer o seu cadastro. Você faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e a 1xBet paga bem, paga rápido, tem muito jogo. Você tem a palavra promocional Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. E aí é tranquilo, é fácil. Como eu disse, ganhou, eles pagam na hora. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora o recado é da Gran Prime. A Gran Prime que é a sua proteção veicular. Quer proteger seu carro e sua moto? Procure a Gran Prime. E além disso, você vai estar ajudando o Vasco da Gama. O recado é do craque Emerson Rocha. Fala, Emerson. Fala, Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Valeu, grande Emerson! E agora um recado importante para você. Você conhece o cartão de membros AVPWR Conecta? Se liga então nessa mensagem. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco da Gama. O AVPWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias na semana. Sem espera! Agende ou faça consultas imediatas, tudo online. Privacidade garantida, sua saúde e seus dados são nossa prioridade. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback, suas compras retornam para você. Aproveite cashbacks em diversas categorias. Parcerias exclusivas, grandes marcas, grandes vantagens. Explore nossa lista crescente de parceiros. O AVPWR Conecta é mais do que um simples plano de membros, é um compromisso com você, torcedor vascaíno, de proporcionar a melhor experiência, cuidado e vantagens. Não perca tempo e venha fazer parte desse clube revolucionário por apenas R$ 51,90. PWR Conecta e AV, seu time, sua saúde e seus benefícios. QR Code na tela para você baixar o AV PWR Conecta. Bom, o Vasco vai enfrentar domingo o Palmeiras, um adversário complicado, difícil. Um adversário que vai estar enfrentando o Vasco, pelo menos nessa rodada, numa circunstância minimamente curiosa. O Palmeiras venceu ontem o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América na Colômbia por 4-0. Praticamente liquidando a fatura para o jogo de volta. Havia aquela expectativa de um jogo mais difícil, um resultado mais apertado, o Palmeiras jogar com um time suplente diante do Vasco. Olha, é mais fácil eles pouparem para o jogo de volta da Libertadores do que domingo contra o Vasco da Gama. Só que os ventos parece que sopram a favor. Quando a coisa tá legal, acontece. O Palmeiras não conseguiu voltar ao Brasil. Você está vendo aí uma reportagem da UOL, assim como todos os sites deram, o problema no avião que foi trazido e comprado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Pois bem, não deu para o avião decolar de volta.
e o Palmeiras só vai voltar amanhã ao Brasil num voo fretado. É uma situação que atrapalha um pouco a preparação do time do técnico Abel Ferreira, que treinou hoje na Colômbia, claro, meio que de forma improvisada, e vai perder mais um dia amanhã viajando. Portanto, só vai treinar na véspera do jogo no próximo sábado. Mas, como eu disse, é um time formado. Só a questão do desgaste pode pesar. Mas, a princípio, time titular diante do Vasco. O Vasco treina forte, com a semana toda de recuperação, preparo, para enfrentar um adversário que é muito duro. Afinal, nos últimos 9 jogos, só como corte, foram 5 vitórias do Palmeiras e 4 empates. São 133 jogos, você está vendo aí. 60 vitórias do Palmeiras, 42 empates, 31 vitórias do Vasco da Gama. 214 gols do Palmeiras, 167 do Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro são 60 jogos, 29 vitórias do Palmeiras, 19 empates, 12 vitórias do Vasco. Mas a última vitória do Vasco tem um tempinho, em 2015, quando o Vasco brigava para não cair. Acabou não conseguindo. Mas venceu o Palmeiras no gramado sintético do Allianz Parque. E lá estava o atacante Rafael Silva, você está vendo fotos aí do jogo, inclusive, que atuou entre 2014 e 2015 no Vasco. Foram 60 jogos e 11 gols. Jogador que foi importante, por exemplo, na trajetória de Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, fazendo gols importantes. Ganhou o título carioca, fazendo gol em decisão contra o Botafogo, eliminou o Flamengo em Copa do Brasil, enfim, é um jogador que acabou marcado na história do Vasco da Gama. E ele está conosco, está do outro lado do mundo, vai até nos dar bom dia. Rafael, bom dia para você. Você lembra daquele jogo de 2015? Aquela vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque? Como é que você tá, Rafael? Fala, Flavião. Bom dia, meu irmão. Tudo tranquilo? Cara, eu lembro muito bem dessa partida aí. Apesar da gente estar numa zona de perigo ali, a gente vinha tendo bons resultados, né? E jogar contra o Palmeiras dentro do Allianz, a gente sabe a dificuldade que é. São poucas equipes que conseguem um triunfo dentro do Allianz, né? E a gente conseguiu um grande resultado lá, que foi muito importante pra gente, né? Dar sequência no campeonato. Eu consegui fazer um gol de cabeça e dar uma assistência pro Nenê. Então, assim, era uma vitória que talvez não estava nos nossos planos aí, né? Mas a gente sabia da nossa capacidade também, a gente tinha um grande elenco. E a gente foi bem unido, né? Bem focado para essa partida e conseguimos um bom resultado, né? Então, eu acredito que o Vasco de hoje tem um grande elenco também. Vejo que a galera está se mobilizando, está todo mundo unido, todo mundo no mesmo barco. Então eu acredito que se eles forem nesse pensamento, vão conseguir sim ter um bom resultado lá dentro. Rafael lembra do jogo no gramado sintético e ele admite, o jogo muda completamente. Ah, sem dúvida, cara. A grama sintética, a bola corre mais, o kick da bola é diferente. Então quem não está acostumado, né, tem uma grande diferença assim. Esse ano, por exemplo, eu joguei lá pelo Ituano, né, na semifinal do Paulista, e com certeza o Palmeiras tem essa vantagem por saber jogar na grama sintética, ter mais tempo jogando na grama sintética, então tem essa vantagem, né? Mas nada que uma boa tática, um grupo unido, que nem eu falei no áudio anterior aí, possa assim trazer um bom resultado lá de São Paulo. Ele que tem um carinho muito especial pelo Vasco, lembra muito do Vasco, sempre faz postagens lembrando essa passagem que foi marcante. E ele fala dessa lembrança que tem do clube cruzmaltino. Sim, sem dúvida. Desde quando eu saí do Vasco, eu acompanho o Vasco, sou torcedor vascaíno e meu filho também é apaixonado pelo Vasco, até mais do que eu. Então eu estou sempre acompanhando os jogos do Vasco, estou sempre na torcida. E com certeza o Vasco vem jogando boas partidas, né? Teve uma grande vitória contra o Atlético Mineiro dentro do Maracanã.
E se continuar jogando dessa maneira, com certeza vai sair dessa situação. E se depender de mais um torcedor aí para dar força, com certeza pode contar comigo sim, que eu vou estar sempre na torcida pelo Vasco. Ramon Dias, que você está vendo aí em foto de hoje, comandou o time num treinamento que teve a presença da equipe sub-20. Sem Gabriel Dias, lesionado, o elenco está à disposição do técnico cruzmaltino. No entanto, Dimitri Payet não vai jogar. Vai ficar treinando mais, vai ficar melhorando a forma e não há tanta necessidade assim de correr. No entanto, a razão, além da questão física, é também uma suspensão. Você vai ver aí um vídeo que explica o que aconteceu, qual é a origem. No dia 6 de maio, Dimitri Payet está jogando pelo Marseille, em Lens, e perde para o Lens por 2-1. Ele faz o gol, inclusive, do Marseille. Mas ele atinge com um tapa o auxiliar técnico da equipe adversária. Bom, no jogo seguinte, e ele não é expulso nesse jogo, é algo que passa, porém, alguém viu. Ele joga a 35ª rodada, vitória por 3-1 em cima do Angers, e ele faz um gol, inclusive. O meia não vai a Lille na 36ª rodada e por uma denúncia é suspenso a partir da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Francês por 3 jogos pelo Tribunal Esportivo da Federação Francesa. Ele não joga contra o Brest e não joga contra o Ajaccio, mas ainda fica com uma partida pendente a cumprir. Mas a dúvida era, ele precisa cumprir mudando de país? Olha, eu vou trazer esse caso porque é importante que a gente esclareça. O diretor executivo Paulo Brax, com quem conversei no meio da tarde, porque queria entender mais especificamente se havia tanta necessidade de que Dimitri Payet cumprisse esse terceiro jogo. Porque alguns amigos, pessoas que lidam com futebol, chegaram a me alertar. Tem jogador que já está punido preventivamente por conta da máfia de apostas do futebol brasileiro e que continua jogando lá fora. Me disse Paulo Brax, o Vasco não vai usar Dimitri Payet, por exemplo, domingo, por precaução. Não há razão para arriscar. O Vasco, para inscrever o atleta, pede o chamado ITC, que é o Certificado Internacional de Transferência. Pede à FIFA. A FIFA solicita à Federação Francesa, que detém esse documento, que é o último local onde Dimitri Payet jogou. E que quando passa a FIFA informa, olha, o jogador tem mais um jogo a cumprir. Ele deve cumprir? Na dúvida, para não deixar nenhuma margem para o azar, por tudo que cerca o Vasco, né, por todas essas circunstâncias, é STJD, é arbitragem, o Vasco não quer dar mole. Talvez até não fosse necessário não botá-lo, mas vai fazer para não ter nenhuma dúvida. Mas aí vem a dúvida, como é que lá fora jogadores brasileiros, por exemplo, suspensos pela máfia das apostas preventivamente estão jogando? Olha, é claro, a CBF, desorganizada, quando solicitada pela FIFA mandar o mesmo documento ITC, não cita. E aí, os clubes que detêm os direitos federativos do atleta a partir de então usam sem nenhum tipo de problema. Então, é uma desorganização da CBF. Então, o que o Vasco fez? Não vai botar o jogador. Só que para cumprir a pena no jogo de domingo contra o Palmeiras, ele precisa estar inscrito em condição de enfrentar o Clube Paulista. O Vasco tem até amanhã para aguardar o visto, que até o dia de hoje não havia sido ainda publicado em Diário Oficial, apesar do espaço de 72 horas. O Vasco deu entrada na sexta-feira da semana passada. Mas é só dar o trabalho da imprensa nacional, colocar no Diário Oficial. Mas olha, fazer o trabalho parece que é algo muito difícil. A CBF não aceita uma pré-inscrição no BID sem o visto. Mas há uma certeza por parte do Vasco de que tudo vai ser resolvido e o jogador vai ser inscrito amanhã, vai estar em condição, até porque
amanhã é o último dia de inscrição, dia 25 de agosto. Então o Vasco tem essa condição de que ele seja inscrito amanhã para cumprir contra o Palmeiras no domingo. Se der algum galho, vai ser feita uma pré-inscrição para que aí sim ele não cumpra contra o Palmeiras e cumpra contra o Bahia. Mas olha, pelo que eu senti do pessoal do Vasco, registro do Vasco, que é muito competente, mas está dependendo de outros, no caso Brasília, ele vai ser inscrito, não vai ter problema nenhum. E Dimitri Payet vai poder estrear contra o Bahia. Vai ganhar mais um tempo, mais uma semana para poder se preparar e, por precaução, o Vasco da Gama não vai colocá-lo na partida de domingo. Então essa é a situação de Payet. Dúvidas persistem, agora não tendo Payet, o técnico Ramon Dias tem dúvida na zaga e tem dúvida no ataque. Como a gente vem informando durante toda a semana, favorito para a zaga Manu Capasso, acostumado a jogar ali do lado esquerdo, e Serginho, que por mérito acabou fazendo o gol na partida contra o Galo e deve ganhar a posição de Luca Orediano. Quem esteve hoje na entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, o bom lateral esquerdo Lucas Piton, que falou sobre o que mudou do time do Vasco, a entrada de Ramon Dias, e também sobre o jogo de domingo contra o Palmeiras. Boa tarde. O que mudou foi os resultados, né? A gente buscava sempre os resultados, a gente nunca deixou de trabalhar, em nenhum momento nós deixamos de trabalhar, a gente sempre buscava os resultados, mas os resultados não estavam vindo. Agora acredito que os resultados mudaram, a gente está trabalhando muito, continua trabalhando muito com os pés no chão, para a gente tirar o Vasco da onde ele está, que a situação é muito ruim para nós. Então a gente vai continuar trabalhando para a gente subir na tabela cada vez mais, mas a gente vai jogar jogo a jogo. Como você falou, o Palmeiras fez um placar muito bom no jogo de ida da Libertadores e agora a gente vai enfrentar eles lá. A gente vai respeitar eles como a gente respeita todos os adversários, mas a gente vai para buscar a vitória, para a gente tentar tirar o Vasco dessa situação. Piton comentou sobre o seu momento bom na temporada, apesar de ter passado ali um momento ruim, principalmente depois daquele gol perdido contra o Internacional em Porto Alegre. É o jogador que deu 5 assistências, fez um gol na temporada, 37 cruzamentos certos, é o que melhor cruza no Campeonato Brasileiro. Ele fala sobre a confiança que tem ganho em função de boas atuações e do bom momento, Piton. Eu acho que a confiança vem do trabalho, né? Eu treino muito para acertar a maioria dos cruzamentos que eu faço, então eu trabalho bastante para poder ajudar o Vasco, poder servir os meus companheiros na frente com cruzamentos certos. Então é isso, é o trabalho que vem sendo recompensado. Sem Léo, a defesa vai ter um desfalque considerável, mas Lucas Piton confia no entrosamento que a defesa vem tendo. Então, essa mudança vem devido ao trabalho, né? A gente trabalha muito para se entrosar ali cada vez mais rápido, porque a gente sabe que não temos tempo, um jogo a cada semana, mas a gente precisa treinar, a gente precisa trabalhar para se entrosar. Então a gente vem trabalhando muito para tomar menos gols, para vencer jogos, e é isso que a gente faz. Ambiente bom, ambiente sadio, trabalho, sorrisos, confiança do grupo. Ele destaca que principalmente isso se materializa na questão de Dimitri Payet. Ele conta como é que está sendo o ambiente junto com o francês. Todos nós sabemos que o Payet é um jogador internacional, né? É notório a qualidade dele dentro do campo e vai vir para nos ajudar cada vez mais. É um cara que a gente tenta se dialogar ali usando gestos, quem não sabe o inglês, o francês, né? Mas a gente está se virando para se comunicar com ele. E como falei, ele é um jogador internacional, que a qualidade dele dá para ver dentro do campo que é única. É um jogador muito técnico, muito bom. Então vai vir nos ajudar, sim. Uma notícia para trazer uma preocupação. Sim, e tem que ser assim. Depois daquele vídeo de ontem de Wilson Seneme e Péricles Bassols, a arbitragem é sempre preocupação. Domingo saiu hoje o nome do árbitro, Wilton Pereira Sampaio, também do mesmo time. Árbitro grande, de nome, mas sempre tem uma confusão. É mais um árbitro para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. No próximo bloco, a gente vai falar da questão de São Januário, julgamento do STJD e um reforço que o Vasco tem na busca para tentar liberar São Januário. Uma ação que vem do Paraná, mostrando amplitude.
o caráter nacional do nosso clube. E também vamos falar sobre mudanças na tabela e de locais de jogos. O Vasco está buscando um local para jogar os clássicos regionais. A gente volta já já depois do recado do Dicas de Mendonça. Na abertura desse segundo bloco do News, o recado é da Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso aqui no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754. Barros Barreto Refrigeração. E o Renda Extra tem ajudado muita gente a ganhar dinheiro até R$4.000 por mês. Aqui na descrição você tem um link e você vai baixar e comprar o curso Lucrando em Home Office, R$47. Você compra, se habilita a poder estudar, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você, e você tendo uma boa internet não vai ser difícil. Você trabalha do conforto da sua casa, sem trânsito, sem patrão, absolutamente nada. Mas se você tiver dificuldade, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Nada. Você tem muito a ganhar. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E aconteceu hoje o julgamento no STJD. Eu avisei, né? Eles não iam mexer no número de jogos. Bom, eles confirmaram a punição de 4 jogos, porque se aumenta é algo inédito na justiça desportiva, até porque o Vasco cumpriu os 4 jogos. Mas para, fazer a coisa ficar mais pomposa, para valer o esforço do recurso, o Vasco teve a multa aumentada de 60 para 80 mil. O doutor Marcelo Jucá até estava com a expectativa de reduzir a multa, mas teve que entubar. Se manteve a pena disciplinar de 4 perdas e aí sim só se majorou o valor. Uma decisão que não foi a ideal, mas para mostrar força por parte do tribunal. Esportivamente, tá paga a punição do Vasco. São Januário está livre, já pode receber público. Falta agora a justiça comum. O promotor Rodrigo Terra, o Ministério Público, mas olha, a pressão está muito forte. E hoje a manifestação veio do Paraná. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, ingressou com uma ação de 28 páginas no Superior Tribunal Federal, solicitando uma liminar para que o estádio volte a receber jogos. A ação foi endereçada ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e também houve uma denúncia ao TJRJ por aquilo que classificou o nobre deputado como racismo estrutural. A ação faz alguns pedidos e você está vendo aí as 2 últimas páginas. O fim da interdição, que as autoridades públicas atuem com o Vasco para conferir as melhores condições necessárias a eventos. Não adianta essa intransigência de não querer ver isso. Sabe, tem que ter uma reunião, tem que ajustar, entender o que é preciso. A intimação do órgão ministerial, no caso,
o STF para intervir nesse caso e uma revisão do TJ de suas ações, classificadas como racismo estrutural. E eu quero agradecer muito ao jornalista Jair, lá do Paraná, que me enviou e que trabalha diretamente com o deputado Aliel Machado, um vídeo do próprio deputado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho com o canal Atenção Vascaínos e com os vascaínos. E o deputado traz a sua impressão desse caso. Traz algo importante. É importante demais a postura nacional, mostrando o tamanho desse clube, principalmente a disfarçatez de fechar um estádio de 100 anos de glórias e de vida. Vamos ouvir então o deputado Aliel Machado. Olá, galera que acompanha o canal Atenção Vascaínos. Eu sou o deputado federal Aliel Machado, do estado do Paraná. Mas não é como deputado, é como cidadão, como torcedor, que eu ingressei junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ação denunciando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque ele está cometendo racismo estrutural. Está punindo um clube, está punindo um estádio, está punindo uma torcida que não deve. Pelo contrário, são as vítimas, no caso alegado, que está sendo debatido. Primeiro que o Tribunal Especializado Desportivo lá do Rio de Janeiro, o Juizado Especial do Torcedor, é ligado ao juizado que faz as investigações do tráfico de drogas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais grave do que isso é você associar as questões externas do estádio para justificar o seu fechamento, mesmo ele tendo todos os alvarás, todas as certidões, todos os apoios, sendo um estádio histórico de um clube que tem na sua luta principal a luta pela inclusão. Nós estamos denunciando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro porque a decisão tomada de fechar o São Januário por essas questões estruturais externas, que é de responsabilidade do governo, do poder público e da própria justiça, isso fomenta ainda mais o racismo, as injustiças que nós temos no nosso país. O próprio Rio de Janeiro tem problemas estruturais de segurança pública em vários lugares, eles vão fechar todos esses lugares também, punindo as pessoas que não têm culpa. A torcida do Vasco, ela é patrimônio cultural reconhecida por lei. São Januário é patrimônio histórico. A torcida do Vasco e o clube têm uma luta histórica e nós não vamos aceitar esse tipo de injustiça. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal cumpra a lei, faça análise da ação que nós estamos denunciando esses magistrados, juízes, desembargadores do Rio de Janeiro e faça essa correção. Bom, liberando São Januário, é bom lembrar que vai acontecer na semana que vem o julgamento que foi marcado no dia 30 no TJ. O Vasco vai ter um problema, porque o próximo jogo em São Januário será contra o Fluminense, no dia 16, um sábado. E eu digo que seria em São Januário porque é mando do Vasco. Mas não pode. Não pode porque há um laudo de segurança assinado até o fim do ano que impede pela PM realização de clássicos em São Januário. Bom, não vai poder ser no Maracanã, porque provavelmente o Maracanã vai estar fechado. Aquela manobra, até levantada pelo companheiro Vene Casagrande do Jornal Dia do SBT Esporte. Maracanã deve ser aberto só para a final da Copa do Brasil no dia 17, se o Flamengo jogar no Rio de Janeiro. Vamos esperar esse sorteio. Então, no dia 16, não teríamos Maracanã. Não pode jogar em São Januário. O Vasco está numa sinuca de bico, porque vai ter que buscar uma alternativa e há um prazo para poder pedir um campo fora do Rio de Janeiro. Em torno de 20 dias, que conta a partir de amanhã. O Vasco precisa tomar uma definição aonde vai jogar com o Fluminense. Senão, vai ter que jogar no Rio de Janeiro. Teria uma alternativa de jogar no Newton Santos, jogar no estádio próprio do Botafogo. É uma alternativa bastante plausível. Mas aí há uma outra dúvida, porque na 32ª rodada o Vasco recebe o Botafogo e não vai poder também jogar o clássico em São Januário. E aí aonde seria esse jogo? A tendência do jogo com o Botafogo, não sendo no Maracanã, o que vai ser muito difícil, não sendo em São Januário, e óbvio, não vai ser no Newton Santos, que é casa do Botafogo, é que esse jogo também vá para fora do Rio de Janeiro. O Vasco, que fez hoje uma solicitação à CBF para que o jogo contra o São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de outubro, vá para Brasília, porque nesse período o Maracanã deve estar fechado por pedido da Conmebol
visando poupar o gramado para a final da Copa Libertadores da América, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. A Federação Carioca já teria dado ok. A Arena de Brasília, BRB Arena, o Estádio Mané Garrincha, também já deu ok, só esperando a data. Provavelmente na semana que vem, a CBF, que sempre faz aquele remanejamento de datas e horários, vai divulgar, e é bastante provável que Vasco da Gama e São Paulo joguem em Brasília esse jogo do dia 8 de outubro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, Brasília, hein? Dia 8, 26ª rodada, e depois, no dia 21, Vasco e Flamengo também em Brasília, movimentado o mês de outubro na capital federal. O Vasco também está brigando para a mudança de data do jogo contra o Curitiba, que acontece 3 dias depois do jogo do Fluminense. O Vasco não quer jogar sábado e terça. Jogaria sábado com o Fluminense, tendência, Newton Santos talvez, e na terça-feira, dia 19, acha que não vai ter condição. Aí sim, em São Januário, se São Januário estiver liberado, é o que se espera, e aí o Vasco vai tentar colocar um pouquinho mais para frente, talvez numa quarta-feira, enfim. O Vasco também está brigando para que isso possa acontecer. Serão modificações de tabela que a gente vai ter que ficar atento. Eu então, que fico com o negócio de viagem para lá, para cá, é uma loucura isso, é uma doideira. Para a gente encerrar o News, alguns detalhes finais importantes. O meio-campo Carabarral, que veio do Santos, realmente está indo para o México, ainda em trâmites finais para que ele vá, e o Vasco deve inscrever no lugar do Carabarral, naquela substituição dos 8, o excelente meio de campo JP, jogador do Sub-20 do Vasco da Gama, muito meritório. JP, excelente jogador. Aliás, por falar em Sub-20, joga na próxima terça-feira em São Januário, jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, 9h30 da noite. E na outra segunda, às 8 horas da noite, no campo da Portuguesa da Ilha do Governador, lá na Ilha do Governador, do presidente Marcelo, o segundo jogo, mando do Fluminense. E só como curiosidade, hoje no site do TJ do Rio de Janeiro, havia uma notícia, você está vendo aí, da reunião de todos aqueles que participam das questões envolvendo estádios e outras coisas do Rio de Janeiro, obviamente, mas a reunião era para definir a questão de melhorias das arenas. Os caras estão se mexendo, o barulho está valendo. TJ deve ter visto, inclusive, o promotor que fez, o juiz que fez, desembargador, eu não sei qual é a nomenclatura, que fez aquele despacho considerado como racismo estrutural, inclusive, pelo nobre deputado Aliel Machado, estava nessa reunião. Eles devem estar sentindo que não está bem repercutido esse fechamento de São Januário de forma tão monocrática, tão dura, tão, vil, ruim com as pessoas. Estão mexendo. Eles vão liberar São Januário. Vão liberar porque a força popular é muito grande. A mídia, inclusive, também está apoiando isso. É inadmissível que essas coisas persistam. E agora a hora do abraço. A hora do abraço hoje vai enviar alguns abraços muito especiais. Ao Pedro Pena. Pedro Pena, que é irmão do Marvio, da PWR Code, lá de Liverpool. Hoje conversei com ele. Pedro Pena está sempre ligado na gente. Grande abraço ao Eduardo, irmão do querido André Afonso. Eduardo, tive hoje tomando café lá com seu irmão. Ele me disse que você sempre está ligado. Grande abraço, Edu. E um grande beijo ao querido Fred, amigo da minha filha, vascaíno, fazendo hoje comemoração lá em Niterói. O aniversário foi ontem, mas hoje tem aquela comemoração em Niterói. E um grande abraço ao meu querido Genro, que hoje jogando pelo CSA, conseguiu uma vitória importante no Campeonato Alagoano. Torcendo por você, meu querido Paulo José. Paulo Zé, vamos que vamos. A vida é difícil, mas quando as glórias vêm, a gente fica muito feliz. Amanhã tem Ave Mais, amanhã tem Bom Dia Gigante, amanhã tem Boletim AV, amanhã tem News ao vivo. É isso, véspera, antivéspera de Vasco da Gama e Palmeiras. Sábado estarei rumando para a capital paulista. Para domingo, fazer a abertura a partir de 17h30 no Allianz Parque. Estaremos lá 1 hora antes da abertura normal. A gente vai estar direto do Allianz Parque para transmitir as emoções de Palmeiras e Vasco. Grande abraço a todos vocês. Fiquem bem, uma ótima noite. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que gol!
Caxias!